Ué, mas os índios não eram bons selvagens? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por Giuseppe, revisado por JJ Liber e narrado por Coreia com K. Recentemente, vimos nas notícias uma absurda decisão do Ministério Público Federal que considerou que o esquartejamento de um jovem deve ser respeitado por ser da cultura dos índios. O órgão diz ser imperiosa a necessidade de resguardar a manifestação cultural da etnia. Em junho de 2015, a mãe da vítima, um jovem munduruco, foi até a delegacia da Polícia Civil de Itaituba, no Pará, e disse que 2 indígenas de sua aldeia, a Sai Cinza, entraram em sua casa e atiraram em seu filho com uma espingarda. Depois, arrastaram o corpo dele até um rio, onde ele foi esquartejado em pequenos pedaços. Os agressores ainda retiraram e trituraram o coração e o fígado do jovem, e atiraram as outras partes do corpo no rio, amarradas a uma pedra. Entretanto, o MPF concluiu que a morte ocorreu no contexto de um ritual tradicional da etnia munduruco, chamada Pajelança Brava. A prática é uma punição aplicada pelos munduruco àqueles que praticam magia negra, os chamados pajés brabos. O subprocurador-geral da República disse que, abre aspas, a crença da pajelança braba está intimamente ligada à saúde do povo da aldeia e que qualquer ato de investigação judicial tendente a apurar os fatos representa indesejável ofensa aos meios culturais de aplicação da justiça e encontrará expressiva resistência dos indígenas. Bom, tal aberração do relativismo e juspositivismo realmente é chocante, até para os padrões morais do Estado. Contudo, tal fato põe em xeque um discurso que todos nós já ouvimos, especialmente nas aulas de história, que os portugueses vieram para o território que hoje é o Brasil à procura de novas terras e com o único objetivo de expansão e exploração, e que, após a chegada ao Novo Mundo, encontraram povos indígenas, entre aspas, inocentes. Esses índios foram enganados de todas as formas, roubados, subjugados e mortos por aqueles homens brancos malvadões, que já tinham espadas, armaduras e a malícia do velho mundo. Essa é a versão padrão. Mas o que não nos é contado é como era a cultura dos índios, especialmente dos tupis, o grupo étnico mais numeroso. A forma de vida deles era violenta e brutal. Guerras eram comuns, e o canibalismo fazia parte integrante da vida das tribos. De fato, o canibalismo tinha sim um significado religioso para eles, mas isso vamos explicar mais adiante. Não havia nenhuma grande nação, ou mesmo algo como um país a que pudesse ser atribuído aos indígenas, mas sim um enorme número de tribos e pequenos grupos que viviam principalmente de maneira nômade, ou pelo menos seminômade, exaurindo o ecossistema local e partindo para outro ponto. A área mais disputada era o litoral, onde era mais fácil conseguir comida por meio da pesca e onde as tribos mais violentas viviam, justamente devido a essa disputa de recursos naturais. O fato de serem nômades também fazia com que o encontro entre tribos fosse algo frequente, o que quase sempre resultava em guerra. Destes conflitos ficava sempre um sentimento de vingança que apenas era saciado, literalmente, e por algum tempo, com carne humana. De fato, quando os índios guerreavam, eles muitas vezes se preocupavam mais em capturar inimigos do que matar seus inimigos. Uma vez capturado, o prisioneiro passava por todo um ritual litúrgico. Era amarrado pelo pescoço e, ao entrar na tribo inimiga, deveria falar: "Chegou vossa comida". Depois era apedrejado e passava por uma humilhação pública. Mas daí ele já ia para a grelha? Se já tivesse morrendo em decorrência dos ferimentos, sim. Caso contrário, não. Depois da humilhação, o cativo, que era muito bem tratado, sequer ficava amarrado ou preso de qualquer forma e ainda poderia dormir com a filha ou mulher do seu captor. Você também deve estar pensando: por que ele então não fugia? É porque isso seria uma desonra sem tamanho,
e caso voltasse para sua tribo, corria o risco de ser executado ou até mesmo entregue de volta para a tribo que o capturou. Uma vez como cativo, além de ser bem tratado, engordado e integrar a nova tribo, a data do seu abate não era aleatória, mas sim de acordo com um determinado ciclo da lua, sendo que ele podia ficar com a tribo que o capturou por até 1 ano ou mais, antes de o banquete começar. Em torno de 5 dias antes da execução, toda a tribo começava a se agitar para tal, com inúmeros preparativos, como a produção de grande quantidade de cauim, que era um fermentado de mandioca e cuspe. Sim, saliva, num caldeirão. No dia da execução, o prisioneiro era todo depilado e banhado com óleos extraídos de plantas, além de penas e cascas de ovos moídas. Aí o prisioneiro fugia, mas não era fuga real. Tudo fazia parte da liturgia. Ele era capturado e trazido amarrado novamente com uma corda ritual feita para este fim. Então, era conduzido para o centro da aldeia, onde todos já estavam altamente alcoolizados com o caium. Nesse momento, o captor, usando um manto vermelho feito de penas de guará, pegava uma clava ritual chamada Ibirapema, que já havia sido benzida e untada para tal. Momentos antes da execução, o prisioneiro era questionado se era ou não inimigo da tribo e então se iniciava uma discussão ritualista na qual o prisioneiro falava que era um inimigo temível que já havia matado vários daquela tribo e que podiam matá-lo agora, mas que futuramente ele seria vingado. Então, o carrasco se posicionava por trás e desferia um golpe na nuca do pobre infeliz. O ritual logo começava com o sangue sendo coletado e guardado para que as mulheres grávidas passassem no próprio corpo. Já o cadáver era escaldado, retiravam a pele, faziam o desmembramento e ia para a grelha. Cada parte tinha uma destinação específica. Os intestinos para as crianças, órgãos genitais para as mulheres. Já a língua e o cérebro eram para os guerreiros jovens. Um dos principais objetivos era uma perpetuação de um ciclo vicioso de vingança eterna entre as tribos, além da incorporação da força do inimigo. A honra dos guerreiros indígenas era morrer em batalha ou ser capturado para ser comido pela outra tribo, pois saberia que com isso o ciclo continuaria. Tal prática era comum na maioria das tribos, porém haviam algumas que eram ainda piores, sendo a mais famosa delas os Goitacazes. Tal tribo era tão violenta que tinham o hábito de caçar regularmente outros índios, tal qual caçavam animais. Para eles, o canibalismo fazia parte de sua dieta diária, não apenas em rituais em datas especiais. De fato, eles eram tão perigosos e habilidosos que nem mesmo os portugueses conseguiram matá-los com o enfrentamento direto, pois eles usavam táticas de ataque rápidos e depois desapareciam na mata ou no pântano. A única forma que os portugueses encontraram de acabar com eles foi mandar barcos cheios de roupas e outros utensílios infectados com varíola. Assim, praticamente toda a tribo morreu por conta da doença, que para muitos índios era nova e fatal. Sabemos de todas essas informações aqui narradas, com tantos detalhes, graças a Hans Staden, um mercenário alemão que lutou em muitos conflitos no Brasil e que foi capturado por índios tamoio e quase devorado. Ele ficou por 9 meses cativo numa aldeia, até que foi resgatado e mais tarde escreveu o livro 2 Viagens ao Brasil, no qual conta suas aventuras pelo Brasil recém-descoberto. Um detalhe interessante é que Hans, nesse período que foi cativo, conheceu Chunhambebe, o índio que se orgulhava de ter comido 52 portugueses. Há outro acontecimento interessante a ser citado aqui. As trocas voluntárias entre portugueses e indígenas que eram menos violentos, que foram tão demonizadas pelos professores de história, eram benéficas para ambas as partes. Os índios não tinham aprendido ainda como forjar metais para fazer ferramentas ou armas, dado que praticamente ainda viviam na Idade da Pedra. Portanto, trocar madeira por coisas como um machado de aço ou mesmo um facão era uma troca extremamente vantajosa. É dito que os portugueses enganaram os índios, especialmente com o pau-brasil. Mas para os índios, o pau-brasil não tinha valor algum, era extremamente abundante. Nunca tiveram que plantá-los ou cuidar deles e eram trocados por ferramentas muitíssimo avançadas para eles ou mesmo por comida. Para nós, já tão acostumados à nossa confortável vida contemporânea repleta de tecnologias
e ferramentas avançadas, pode não parecer grande coisa, mas para quem tinha que todo dia caçar a própria comida em uma selva nada amigável, era uma vantagem incrível. Não apenas os utensílios eram úteis para os índios, mas também cachorros e galinhas eram mercadorias extremamente valiosas. Os cachorros eram extremamente úteis para a caça e para a guarda da aldeia, especialmente para dar alerta para ataques de outras tribos, e as galinhas eram úteis para a produção de ovos, que era uma forma absurdamente mais fácil de conseguir alimento em comparação com a caça. Tais trocas não se deram apenas com os portugueses, mas também com os franceses e holandeses. Em especial, os franceses eram os que tinham mais interesse no pau-brasil para usá-lo no tingimento de roupas. É inegável que muitas tribos foram mortas pelos portugueses, como os caetés, que foram praticamente exterminados após terem capturado e comido o famoso bispo Sardinha, quando seu navio encalhou. De fato, até tribos mais amistosas como carijós, que, inclusive, não praticavam o canibalismo e com os quais os portugueses aprenderam o consumo da erva mate, vieram a ser dominados e até escravizados pelos portugueses nos séculos seguintes. Muitos índios também morreram devido a doenças, como a varíola, devido ao contato com os portugueses. Contudo, no Brasil, a maioria das populações indígenas não vieram a ser dizimadas, mas foram se misturando com os portugueses e posteriormente com negros libertos também. Como disse o escritor Gilberto Freire, tão aclamado pelos esquerdistas, os portugueses foram misturando-se gostosamente com mulheres de cor logo no primeiro contato e multiplicando-se em filhos mestiços. Tal fato pode parecer surpreendente, mas já parou para pensar quantos municípios, cidades e bairros brasileiros têm nomes indígenas? Outro fato que pode surpreender muita gente é que muitos dos bandeirantes eram índios, que se uniram aos portugueses para realizar as chamadas missões de entrada no interior do Brasil, dado que eles conheciam bem o terreno ou, pelo menos, estavam mais familiarizados com ele. A história dificilmente é preto no branco. Ela sempre é muito mais complexa do que podemos imaginar. E para se ter um conhecimento, mesmo raso, é preciso de bastante pesquisa. O problema é quando visões distorcidas e infestadas de visões ideológicas são usadas para embasar ideias nefastas. Por exemplo, uma das ideias por trás do mito do bom selvagem, que foi disseminado pelo filósofo Jean-Jacques Rousseau, autor da frase "O homem nasce bom e a sociedade o corrompe". Rousseau também defendeu que, para que o homem pudesse ser bom novamente, era necessário o Estado para impedir excessos da liberdade e do direito de propriedade, ou seja, uma justificativa basilar para o Estado. Rousseau vai mais além e também foi um dos idealizadores da abominável teoria do contrato social, que justifica, mais uma vez, a existência do Estado e ainda lhe dá, abram-se muitas, mas muitas aspas, um embasamento jurídico. Jacques era também um profundo defensor do coletivismo, da república e do bem comum, e que apenas a educação estatal poderia curar o homem da corrupção social. Para ele, é da propriedade privada que vem o egoísmo e a desigualdade social, tanto que suas tais ideias foram uma grande inspiração para a Revolução Francesa, que, como todos sabemos, foi um banho de sangue que apenas culminou na ascensão de um ditador ainda mais duro, Napoleão Bonaparte, além de também servir como inspiração para o marxismo. E todos nós sabemos como regimes comunistas sempre acabam. Se você não sabe ainda, está muito desconectado da realidade. Tanto a teoria que defende que o homem longe da sociedade é naturalmente bom, como a que diz que apenas o Estado pode civilizar o homem, pois a liberdade é um problema, não passam de grandes mentiras. Mentiras essas que, contadas milhares de vezes, parecem se tornar uma grande verdade. Mas a história nos prova que não. Portanto, lembre-se disso toda vez que ouvir esse tipo de conversa mole, que apenas serviu como justificativa para incontáveis mortes, sofrimentos e pobreza, em nome do bem maior e da suposta igualdade, que chocariam até os mais selvagens dos goitacazes. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse artigo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima e tchau!